Fala, atleta! Aqui é o Ricardo da Cadinho Treinamentos e eu queria falar com vocês sobre aquele momento em que você sente que o seu corpo não responde mais aos treinamentos, o rendimento já despenca lá embaixo e o sono já piora, até o seu humor muda. Pois é, pode ser que não é só o cansaço, pode ser que seja aí o overtraining, o sobretreinamento, o excesso de treino, que é um dos grandes vilões da performance. Principalmente agora, tá? No final da temporada, quando você chega no final do seu macrociclo. Vamos pegar aqui o contexto, né, dessa questão do nosso esporte, que vive ciclos de carga e recuperação. Quando essa carga ela é planejada adequadamente, nós chamamos de overreaching funcional. O atleta, ele sente o peso do treino, mas logo depois ele vem com a supercompensação. Ele afunda, mas depois o desempenho dele sobe com a supercompensação. Aí acontece quando você sai de controle, aí o corpo já perde essa recuperação, o desempenho já começa a cair de forma persistente, você começa a sentir sintomas físicos, mentais, aí a gente entra no chamado overtraining, ou OTS, né, a síndrome do overtraining. E aí depois, para recuperar dessa síndrome, você pode levar até meses para poder reverter. Semanas e algumas vezes, muitos meses para você sair dessa condição, tá? Então eu quero trazer para vocês aqui o que diz as evidências científicas, tá? As pesquisas mais recentes de revisões sistemáticas e meta-análises, que são caráter de estudo, né, de alto nível, eu vou te mostrar esses dois artigos aqui, ó, um artigo aqui e outro aqui. Eles mostram que não tem um marcador único, não tem como a gente mensurar, diagnosticar o overtraining como uma métrica assim, pura e simples. Então, assim, a gente como treinador e o atleta, assim, muitas vezes a gente pode ter um monitoramento combinado. Aí como é que a gente monitoraria? O desempenho, frequência cardíaca, a percepção de esforço, a qualidade de sono, o humor. E o que mais importa, assim, que eles estão falando nos artigos é sobre o apetite. Eu trago, assim, uma dessas revisões, assim, que eu li, o mais importante mesmo, o primeiro sinal de alerta é quando você sente que o sono está perturbado. Aí, a gente sabe que a gente treina no atleta, assim, no overreach acontece isso, tá? Você sente que você dorme mal, aí é um dos primeiros avisos, um dos sinais agudos é quando você começa a sentir que você dorme mal, é que o seu corpo, assim, está começando a saturar, está entrando em saturação, porque não está aguentando recuperar. Então, como é que a gente faz para prevenir isso? Qual que seria o caminho para não cair no overtraining? Então, assim, respeitar a carga não seja excessiva, tá? E ver também se você está perdendo a fome, quando você tem baixa disponibilidade energética, né? Então, você está fazendo volumes, intensidades altas e não está recuperando. Então, assim, não tem essa questão de uma mágica, não, tá? Você tem que estar vendo que você tem que recuperar e garantir uma ingesta, assim, comer bem, calorias e proteínas também, né? E pensar também, sempre foi falado isso, é a coisa mais batida que tem. Descanso é treino. Aí a gente faz a periodização de treino, planeja os microciclos de recuperação, e aí uma das coisas mais importantes que você tem que reconhecer é que o corpo pede aquela pausa. Então você tem que entender que tem um momento da pausa e respeitar esse momento de pausa. Isso é muito importante, tá? Fazendo assim uma análise e um resumo final para vocês que são ciclistas, corredores, ou triatleta, ou até mesmo um treinador, tem que ficar atento ao rendimento se está em queda. Se você tem sono ruim, tá? Irritabilidade, e se você está com falta de vontade de treinar, que é uma das coisas que é mais importante, né? Esses sinais é a hora de você pensar em reduzir a carga. Se você apresenta esses sinais, reduza, tá? E o desempenho ele vai vir desse equilíbrio, né? Você tem que ter o estímulo e a recuperação, tá? Se você quiser entender melhor, ou quando você vai falar sobre o que você sente, comenta aqui embaixo se você já sentiu esses sinais de overtraining,
como que você já lidou com isso, como que você lida com isso, e segue mais aí para mais conteúdos aí de treinamento, recuperação e performance de forma inteligente. E a gente vai se falando aí, eu respondo todos os meus comentários. Só comenta com a gente aí. Forte abraço, até o próximo vídeo.